Bom, boa noite para todos. Eu sou Josi Padilha, eu sou terapeuta holística, sou astróloga e radiestesista, e diretora do Instituto Curar, que é um instituto que trabalha com o que nós chamamos de dores da alma, né? Ou seja, a nossa emoção. A gente trabalha com essa parte emocional mesmo. Dentro do Instituto, nós temos várias terapias e todas elas com esse mesmo objetivo. Tá? Então, agora eu vou falar para vocês sobre aromaterapia, emoções. Na verdade, eu estou trabalhando com esse, né? Não sei se todos conseguem, acho que todo mundo consegue ver, né? Que é essa linha da doTERRA, que é a parte emocional. Você foi criado para funcionar como um todo. O espírito, a mente e o corpo estão conectados a nível energético através das células. Tá? Então, é o nosso todo, né? As emoções são processadas em todo o corpo. Então, não é em partes, né? Você tem uma emoção e ela anda em tudo, seja essa emoção muito boa, né? De muito bem-estar, ou uma emoção que te deixa mais tristinho. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho dos chakras, né? Então, nós vamos começar de baixo para cima, né? Para a gente saber a respeito desse centro de energia que nós temos no corpo. Nós temos muito mais do que 7 chakras. Esses 7 são os que a gente conhece mais, que a gente trabalha mais, né? E aí nós temos o chakra da força vital, que é o base, né, ou básico. Ele fica, na verdade, no cóccix, né? Então não é na frente, é atrás. E ele é responsável pela fadiga, pela anemia, né? E resfriados, porque ele diz o quê? Quando você tem uma emoção que você não processa bem, você acaba ficando debilitado. Então, no chakra base é quando você assume muita responsabilidade, quando você quer dar conta de muito mais coisas do que realmente pode. E, na verdade, ele pega, você começa a ter dores na coluna, né? Que você está carregando o mundo nas costas, acaba até arcando, e também pode dar algum problema de ciático, essas coisas, né? Através do chakra, ou seja, esse chakra em desequilíbrio traz esse desconforto. O segundo é o chakra da sexualidade, que ele, em desequilíbrio, traz os problemas sexuais, intestino, rins e insegurança. Ele é responsável pela parte de coragem que a gente tem quando você vai e faz alguma coisa, quando você sai da sua zona de conforto, a sua criatividade. Então, quando você tem esse chakra em desequilíbrio, você sente tudo isso falhando, né? Você começa a ter muitas preocupações, fica com muito barulho na cabeça e também não consegue se abrir para as situações, né? Então, precisa de coragem, você não consegue fazer, você se prende a uma zona de conforto, fica ali e não consegue sair daquilo. O terceiro chakra é o chakra do ego, né? Que é o quê? É o nosso plexo solar também, que é quando a gente fala de tudo aquilo que nos traz muita energia, traz vontade de viver, traz felicidade, que quando a gente está em desequilíbrio, gastrite, alergias, ansiedade, depressão. Então, tudo isso é trazido um desconforto por causa do desalinho do chakra. O quarto, que é o cardíaco, né? Também o chakra do amor. O que ele trabalha? A baixa autoestima, pressão alta, medo de amar. Também é o chakra que diz respeito à nossa forma de nos tratarmos. Porque a forma que você se trata é a forma que os outros vão te tratar. Então, se você se critica muito, você não consegue se perdoar, né? Sabe aquelas coisas que você fica remoendo? Ah, porque em 1900 e bolinha eu pisei no pé de fulano, nossa, como eu sou uma pessoa má. Você fica remoendo as suas culpas. E aí o que acontece? As outras pessoas te tratam dessa forma. E quando você se cobra muito, você fala, ai, porque os outros me cobram. E, na verdade, não são os outros. É a forma como você se trata que acaba trazendo para o outro te tratar também. O quinto chakra, ele é da comunicação.
né? Então, ele fica aqui, né, que é o laríngeo. Então, é gripe, insônia, raiva, dor na nuca. Tem gente que tem muita dor na nuca, vira e mexe, eu até recebo lá no instituto, a pessoa tá lá, travada, né? Ai, não dormi direito, acho que é meu travesseiro, troca de travesseiro e tudo. E, na verdade, o que que é? Ela engole muitas coisas, ela não consegue colocar para fora. E a comunicação dela não é assertiva. Eu comento que é assim, o que você disse foi o que você falou, porque muitas vezes a gente diz uma coisa, mas falou outra, né? E é justamente quando a pessoa não trabalha bem esse chakra. Aí a gente tem o chakra mental, que é dos nossos pensamentos, que é o sexto chakra, que ele fica em desalinho, desequilibrado quando você tem preocupação exagerada, dá muita dor nos olhos, que aí você vai e faz exame, não é olho seco, simplesmente você tem muita dor nos olhos e às vezes acaba levando para dor de cabeça, né? Ou então a pessoa desenvolve uma dor crônica, né, nos olhos e lacrimejar sem muito, não tem motivo você estar lá lacrimejando. Que é o quê? Aqueles pensamentos recorrentes, né? Quando você não está numa frequência legal, que você fica só com pensamentos, alguma coisa que você fez ou alguma coisa que alguém respondeu para você, você acaba só focando nisso, só você, quando você para pensar em coisas, você fala, nossa, eu só penso em situações que não foram agradáveis, né? E aí a gente tem o sétimo chakra, que não é um chakra, na verdade, ele não desequilibra, tá? Porque a gente não se desliga do universo, né? Do Altíssimo, das leis do alto. Mas a gente acaba se distanciando, que é quando a gente fica pensando muito em coisas que não são legais, você acaba tendo muita dor de cabeça, você fica neurótico, sabe? Porque você fica só com aqueles pensamentos que não são legais. Então, assim, os chakras, eles representam o quê? O nosso equilíbrio, tá? Eles sempre se desequilibram no sentido de que, pensa numa coisa, você tem uma panela e todo dia você cozinha naquela panela, mas você não lava. O que que acontece? Ela vai criando uma crosta embaixo, não é? Que se você limpar, a panela tá lindinha, maravilhosa. É exatamente isso que acontece. No dia a dia, a gente recebe energias, o tempo inteiro a gente está lidando com outras pessoas, e aí a gente tem esse desequilíbrio, porque é um processo energético. A raiva enfraquece o seu fígado. A tristeza enfraquece os seus pulmões. A preocupação enfraquece o revestimento do estômago. O estresse enfraquece seu coração e cérebro. O medo enfraquece seus rins. O amor reduz sua pressão sanguínea e colesterol. O riso torna seu fluxo de sangue mais livre e alivia o estresse. Gente, quando você dá aquela risada, aquela gargalhada de alguma coisa que, sabe, foi muito legal, você sente no corpo inteiro. Você não sente só no riso, né? É uma energia que vai para o corpo inteiro. E detalhe, você já reparou que quando alguém ri, é contagioso? Todo mundo começa a rir também? Você nem sabe por quê, mas você está rindo? Então, por quê? Porque tudo o que é bom, que é de bom astral, que é uma energia gostosa, leve, contagia todo mundo. Antes da doença, vem a dor. Antes da dor, vem o desconforto. Antes do desconforto, vem o sentimento. O que a gente tem que pensar? Primeiro, vem um sentimento. Então, vem um desconforto. Em seguida, vem uma doença. Então, onde que a gente tem que trabalhar? No desconforto. Porque no sentimento, você recebeu aquela notícia, aconteceu algo, tudo bem, é um sentimento. E aí no desconforto que a gente tem que trabalhar. E a gente tem que trabalhar, por que a gente usa os óleos essenciais? Porque ele traz um sentimento de calma, um sentimento de felicidade. Então, é isso o que os óleos trazem, é isso que eles trabalham, né? Para que a gente possa se sentir cada vez
com mais bem-estar saudável. Vamos falar agora de como que esses sentimentos, né? Como é que eles entram no nosso corpo? Como é que o nosso dia a dia com os nossos 3 cérebros funciona? Então, o que acontece? Tudo o que acontece na nossa vida, tudo, ele passa por 3 cérebros, tá? Então, primeiro, não é necessariamente primeiro ordem que ele vem, né? Ele passa por esses 3. Às vezes começa pelo intestino, depois coração, depois a mente. Essa ordem não é necessariamente, não tem exatamente uma ordem. Então, vamos falar da mente, né? Que é a lógica e o intelecto. A mente subconsciente, ela dirige mais de 90% do nosso comportamento. O coração, ele é responsável pela intuição. Então, a mente é quando você processa aquela coisa, bom, entendi, tá? Aconteceu, eu entendi isso daí, tá claro para mim. O coração é a intuição. Há mais caminhos neuropatológicos que funcionam do coração ao cérebro do que do cérebro para o coração. Olha só isso. E aí nós temos o intestino, que ele fala do quê? Do nó na barriga. 90% da serotonina, espera aí que o meu alarme, 90% da serotonina do corpo, ele passa, por quê? No gerenciamento do humor e produz, né? No intestino, eles produzem no intestino. Então, o que a gente tem que ver? O que produz o humor, né? O humor é produzido no intestino. Então, o que passa? Às vezes a gente tem aquele nó na barriga, acontece alguma coisa, a gente tem aquele nó na barriga na hora, né? O que eu vou fazer? Eu não entendi, aquilo me deu um frio, né? Eu fiquei assustada, eu fiquei com medo. E depois vai para a intuição. Aí você sente aquilo. E depois vai para a mente para eu entender. Então, você tem que entender, você tem que sentir, e aí você tem que digerir aquilo. Tem que passar por esses 3 cérebros. Tem que passar por essas 3 situações para você dizer, bom, realmente eu entendi. Normalmente, um deles, às vezes até 2, ele não flui direito. E é aí que a gente tem que começar a fazer um trabalho. Seus 3 cérebros instintivamente processam cada experiência de vida, né? A conexão deles, quando funciona os 3, quando um conversa com o outro, o que a gente tem? Bem-estar. Conecte os 3 cérebros e sinta-se bem. Então, para a gente se sentir bem, a gente tem que compreender, a gente tem que sentir e a gente tem que digerir. Então, como é que funciona? Recebo a informação, então é mental, né? Qual é a situação? Aconteceu algo, então é mental. Eu estou ali ciente daquilo. Aí eu sinto o que aconteceu. E depois, para eu processar, é no digestivo. Então, se a gente prestar atenção, às vezes, dá dor no estômago, né? Uma situação da dor no estômago, ou então da palpitação, a gente não fala, ai, nossa, tá palpitando aqui, meu coração até palpitou, meu coração quase saiu pela boca, não é? As coisas que a gente fala. E aí, a gente tem, então, a gente recebe a informação, sente no coração e processa, fazendo essa parte digestiva. E o que acontece quando a gente tem uma desconexão, né? Quando a gente tem uma reação que a coisa não é muito legal. Então, a gente tem aquele peso na cabeça, aquela tensão, né? Os sentimentos, eles ficam conflituosos, a gente fica com eles todos em desalinho, não sabe o que entendeu ali, ele fica confuso e o estômago fica desconcertado, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes, a gente tem uma crença do não, que, na verdade, o que é essa crença do não? Ele mexe no nosso DNA metafísico. O que é esse DNA metafísico? Tem gente que chama de crença limitante, mas é um pouquinho mais além. Freud estudou e falou disso, que é quando você passa por uma experiência muito parecida com algo que você teve na infância e que foi colocado, passado para você por alguém que você amava. Que isso acontece, por exemplo, quando a pessoa é muito consumista, ela não consegue guardar dinheiro de jeito nenhum.
Quando você começa a fazer um trabalho emocional com ela, você vai perceber que na infância ou alguém, né, de muita confiança passou para ela que dinheiro é sujo. Ora, se dinheiro é sujo, ela vai guardar por quê? Ela não quer guardar aquilo que é sujo. Ou então, aquela coisa da pessoa que, quando era criança, tenta subir numa árvore, tem tanto cuidado das pessoas, não deixa subir, que não vai conseguir. Olha, não vai subir aí porque você não consegue. E aí a pessoa guarda que ela não consegue subir, né? Subir na vida, ter uma ascensão, porque ela não consegue. Ela não vai saber como lidar com aquilo. Aí ela entra num relacionamento, ela entra num trabalho, e ela chega sempre no mesmo ponto e dali ela não passa. Ela sempre chega ali e volta. Então você vê pessoas que às vezes trabalha, quando chega numa grande promoção, não consegue. Não porque não tenha competência, mas porque ela mesma abre mão. E na cabeça dela é esse DNA metafísico que está funcionando. Está ali registrado o eu não consigo, eu não resolvo, eu não sou o suficiente. Tudo isso vem de lá de trás e é uma das coisas que a gente precisa trabalhar bastante. Emoções e óleos essenciais interagem quimicamente, tá? Então, os óleos essenciais, eles agem nas nossas emoções. A função celular de apoio saudável, buscar o equilíbrio bioquímico do seu corpo, e promover a desintoxicação física e emocional. É isso o que os óleos essenciais trabalham.